Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um amplo programa da Rússia envolvendo a repaginação completa das suas unidades de combate, o resultado da experiência acumulada em mais de um ano de combates na Ucrânia. Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Durante o período soviético, como aquilo que não faltava na Rússia era mão de obra para suas forças armadas, foi criado um conceito conhecido como regimentos de manobra que atuavam como a menor força de armas combinadas daquele exército. Unidades grandes, pesadas e de difícil destacamento, compostas por diversos batalhões subordinados. Após o colapso soviético em 1991, abateu-se uma terrível crise financeira sobre a Rússia que afetou diretamente as Forças Armadas. Com isso se refletindo em 1994 na Primeira Guerra da Chechênia, com a Rússia não conseguindo sequer compor 2 regimentos de manobra completos. O resultado disso foi a derrota da Rússia naquela guerra, com a vitória na Segunda Guerra da Chechênia no ano 2000, vindo a duríssimas penas. As experiências acumuladas na Chechênia e também na invasão russa da Geórgia em 2008 deixaram claro que as forças armadas russas precisavam se tornar mais leves e ágeis, surgindo em 2012 um conceito que ficaria conhecido pela sigla BTG, sigla que traduzido do russo significa Grupo Tático de Batalhão, uma unidade de armas combinadas que se estabeleceu como padrão no exército russo. Como o nome indica, uma unidade de armas combinadas tem, em sua estrutura, essencialmente tudo aquilo que precisa para combater, o que no caso de um BTG russo se traduz em um batalhão de infantaria motorizada ou um batalhão de tanques, reforçado por uma longa série de unidades de apoio para funções como artilharia, engenharia, logística, reconhecimento, comunicações e defesa antiaérea. Habitualmente, 2 ou 3 BTGs compõem um regimento ou brigada no exército russo, com essas unidades representando a espinha dorsal da força russa de ataque na Ucrânia. A vantagem de um BTG é que a unidade é enxuta, leve, de fácil transporte e destacamento, ao mesmo tempo em que mantém um grande poder de fogo e uma elevada autonomia no campo de batalha. Mas há desvantagens, algumas delas graves, começando pelo seu pequeno núcleo de combate, composto por apenas 200 soldados, obrigando os BTGs a serem apoiados na Ucrânia por unidades não regulares, como mercenários ou guerrilheiros separatistas, unidades com preparo e com equipamentos muito inferiores. O conceito de BTG funcionou muito bem durante a Guerra de Donbás iniciada por Vladimir Putin em 2014 para desestabilizar o governo ucraniano. Mas, na segunda invasão russa da Ucrânia em 2022, as desvantagens dos BTGs começaram a falar mais alto do que as vantagens. Naquela guerra, com combates tão intensos, os comandantes de BTGs passaram a depender diretamente de mercenários e guerrilheiros para tarefas vitais como a defesa dos seus flancos e para o apoio em tarefas vitais como a logística, com isso se traduzindo em grandes e pesadas baixas russas, como fica bem visível pela observação do campo de batalha na Ucrânia. E é para contornar essas desvantagens que os russos parecem que estão desenvolvendo novos tipos de unidades de combate, internamente conhecidas por eles como unidades de assalto ou destacamentos de assalto. Com base em manuais capturados no campo de batalha, essas unidades são equivalentes a um batalhão reforçado, com apenas uma missão em vista: o assalto contra posições ucranianas reforçadas. A análise da sua composição revela que se trata de um BTG com esteroides, só que mais focado no assalto direto, reduzindo componentes como a artilharia pesada e reforçando outros como a artilharia leve, a engenharia e as comunicações. O princípio que rege os BTGs mantém-se inalterado, ou seja, essas unidades de assalto parecem ter tudo aquilo que precisam para o combate.
mas em uma vertente muito mais móvel e ágil, com uma redução no número de blindados pesados e um aumento no número de blindados de transporte e de combate de infantaria. A análise feita por algumas fontes revela que a base dessas unidades são os chamados pelotões de assalto, formados por até 15 militares, divididos em pequenos grupos táticos de 13 militares, armados e equipados conforme o tipo de missão para a qual foram destacados. Mas o elemento central que distingue as novas unidades de assalto dos BTGs é que, pelo menos no manual, os comandantes dessas novas unidades têm mais autonomia para equipar os seus homens e, acima de tudo, para decidir a nível tático o que fazer no campo de batalha. Com o comandante podendo decidir, por exemplo, entre empregar a sua unidade como um só grupo de ataque ou então dividi-los em pequenos pelotões. Trata-se de uma mudança radical em relação ao funcionamento habitual do exército russo, onde os comandantes normalmente temem tomar decisões por iniciativa própria, sem uma consulta prévia com seus superiores. A nível operacional, mantém-se certas premissas básicas, como a proibição de ocupar trincheiras inimigas para evitar o fogo de artilharia e as armadilhas. Os BTGs parecem que continuarão existindo, mas a análise dos manuais parece indicar que ficarão relegados mais a uma missão de apoio às unidades de assalto. Alguns dos conceitos que vemos nessas novas unidades parecem ter sido baseadas nos métodos do Wagner Group. Como aquele grupo de mercenários não tem tantos recursos como as unidades regulares do exército russo, adaptaram-se para um combate mais móvel e ágil, focando-se mais na vertente do assalto direto. As baixas são muito maiores, mas os resultados estão aparecendo, como é possível ver na região de Bakhmut. A aplicação de unidades russas de assalto na Ucrânia promete tornar os combates mais velozes, mas também mais mortíferos e com mais baixas, com algumas fontes referindo que essas unidades já estão sendo empregadas em alguns setores da frente de Donbás. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.